Olá pessoal, estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e nós vamos continuar falando das medidas de tempo. Vocês ficaram com uma tarefa para resolver e agora nós vamos corrigir. Além de fazer a correção da ficha da página 56, nós também vamos resolver os exercícios da ficha que fica nas páginas 57 e 58. Então, a tarefa de casa era meio que um desafio, né? A gente tinha que ler as dicas dos balões e descobrir os dias misteriosos de junho de 2020. E daí a gente tinha que completar as frases. Vejam que na página anterior a gente já tinha visto que tinha um calendário mostrando junho de 2020. Então, nós vamos usar o calendário como referência para a gente resolver os desafios. O primeiro desafio diz o seguinte: é em uma sexta-feira, antes do dia 17, e é um número ímpar. Sexta-feira, antes do dia 17, e um número ímpar. Vamos ver aqui. Onde está o dia 17? Está aqui, ó. O dia 17 está aqui. O dia que a gente está procurando é uma sexta-feira, antes do dia 17. Então, vamos voltar aqui. A sexta-feira antes do dia 17 pode ser o dia 12, mas a última dica dizia que é um número ímpar. Então nós temos que procurar outra sexta-feira antes do dia 17. Eu vou olhar na mesma coluna. É o dia 5. Esse dia serve porque ele é uma sexta-feira, é antes do dia 17 e é um número ímpar. Então a resposta desse exercício é dia 5 de junho de 2020. Então, a resposta ali é o dia 5 de junho de 2020. É a resposta do primeiro desafio. Vamos ver o segundo? O segundo desafio diz o seguinte: o dia que a gente está procurando é uma terça-feira, depois do dia 15 e antes do dia 22. Vamos olhar o calendário? É uma terça-feira, depois do dia 15 e antes do dia 22. O dia 15 é uma segunda. O dia 22 também é uma segunda. Esse dia que a gente está procurando é uma terça-feira. Então, é o dia 16. O dia 16 está depois do dia 15 e antes do dia 22. Então, vamos ver se a resposta é do dia 16. A terça-feira, depois do dia 15 e antes do dia 22, é o dia 16 de junho de 2020. E o último desafio é a primeira quarta-feira depois do dia 22 de junho. Então, vamos olhar lá. O dia 22 de junho é uma segunda e é a primeira quarta-feira depois desse dia. Depois desse dia, a quarta-feira, é o dia 24. Então, a resposta do terceiro desafio é dia 24 de junho de 2020. Terminando de responder esses desafios, vamos para a próxima ficha. Agora nós vamos novamente falar de horas, tá? Relembrando o que a gente já aprendeu. Número 1, escreva o horário do relógio abaixo em horas, minutos e segundos. Lembre-se que a gente, para saber as horas, a gente tem que olhar o ponteiro pequeno, que é o das horas, o dos minutos é o ponteiro grande e os segundos é aquele ponteiro fininho, que anda mais rápido. Então vejam aqui, ó, o ponteiro pequeno, ele está um pouquinho inclinado para a esquerda. Então, ele ainda está percorrendo o caminho entre o 11 e o 12. Ele não chegou no 12 ainda.
Então, estamos falando de 11 horas e mais um tanto de minutos. O ponteiro grande que representa os minutos, ele já deu quase toda a volta no relógio. Ele, na verdade, falta só o espaço entre o 11 e o 12 para ele chegar ali. Ou seja, faltam 5 minutos. A gente sabe que a diferença entre duas marcações no relógio, quando se refere ao ponteiro dos minutos, é de 5 minutos. Então, faltam 5 minutos para o meio-dia, ou já percorreu 55 minutos. Então, são 11 horas, 55 minutos. E o número de segundos é representado no ponteiro fininho. Como cada marcação representa 5 segundos, a gente tem 5, 10 segundos. Então, a hora desse relógio, 11 horas, 55 minutos e 10 segundos. No exercício 2, a pergunta é: qual dos relógios abaixo está marcando um horário entre as 5 e 7 horas? Puxa, gente, o que a gente tem que olhar para saber que o horário é entre 5 e 7? Será que a gente olha o ponteiro dos minutos ou será que a gente olha o ponteiro das horas? Primeiramente, a gente vai olhar o ponteiro das horas, tá? Entre 5 e 7 horas. Então, eu vou ver onde que o ponteiro pequeno, o que vai só até aqui, esse pontilhado interno, para onde ele está apontando. Nesse relógio aqui, o ponteiro mais curto está entre o 11 e o 12. Não tem nada a ver com 5 e 7 horas, tá? Aqui, o ponteiro pequeno, que é o mais curto, ele tá mais gordinho aqui, mas a gente olha pro comprimento dele. Vejam que ele tá entre o 2 e o 3. Também não é o que a gente tá procurando. Aqui, o ponteiro mais curto está entre o 8 e o 9. Também não tem nada a ver com 5 e 7, tá? Aqui, o ponteiro mais curto está apontando para o 2. Também não tem nada a ver com o 5 e o 7 que a gente está procurando. Aqui, o ponteiro mais curto está apontando para o 9. Também não é o que a gente está procurando. E aqui, o ponteiro mais curto está apontando para o 6. O que a gente está procurando é entre 5 e 7. Esse aqui atende ao que a gente estava procurando. Então, o relógio que está marcando um horário entre as 5 e 7 horas é o relógio representado na letra F. Mais um exercício. Considere os dois relógios abaixo. Tem o relógio 1, mas esses dois relógios estão com problemas. Eles só têm um ponteiro. E comparando com os relógios anteriores, a gente conclui que esse ponteiro aí é o ponteiro das horas. Tá faltando aqui o ponteiro dos minutos. Observe o comentário do Paulo. Mesmo sem o ponteiro dos minutos, é possível saber as horas. Será que dá para saber as horas mesmo sem ter o ponteiro dos minutos? Então vamos lá. Por exemplo, aqui. O ponteiro das horas está apontando para o 9, tá? Ele está saindo do 9, já passou um pouquinho do pontinho que marca o 9 e está começando o caminho dele para chegar no 10. O ponteiro desse segundo relógio, ele já saiu do 3, está na metade do caminho para chegar no 4. Será que isso é pista suficiente para a gente descobrir que horas são? Você concorda com o Paulo? Você tem uma ideia de que horas são em cada um dos relógios? Você vai responder aqui com a tua opinião pessoal, tá? Você acha que ele está certo ou você acha que ele está completamente errado? Estime o horário nos dois relógios. Mesmo que você não concorde muito com o Paulo, que horas você acha que os relógios estariam marcando, tá? Como o ponteiro acabou de sair
do 9, a gente pode dizer que passou só um pouquinho das 9 horas. Então, a gente pode fazer uma estimativa. Por exemplo, alguém pode dizer que são 9 horas e 1 minuto. Outra pessoa pode achar que é 9 horas e 5 minutos. Não dá muito para saber, tá? Porque o ponteiro acabou de sair do 9. Mas será que a gente poderia dizer que são 9 horas e 55 minutos? Bom, se fosse 9 horas e 55 minutos, o ponteiro já ia estar chegando perto do 10. Então, não pode ser esse aqui. Então, a gente consegue saber um horário aproximado, mas a gente não pode ter certeza do horário. E no relógio 2? Bom, ele está exatamente no meio entre o 3 e o 4. Então, a gente pode dizer que são 3 horas e meia e 30 minutos. Mas, como a gente não tem outro ponteiro para ser preciso, pode ser que seja 3 e 29, pode ser que seja 3 e 31, é bem pertinho. A gente não pode ter certeza absoluta, mas a gente sabe, por exemplo, que não é 3 horas, porque se fosse 3 horas, o ponteiro que marca as horas estaria exatamente no número 3, tá? Então, aquele chute meu ali, aquela minha estimativa tá errada. Agora, essas estimativas aqui estão suficientemente boas. Então, se pode escrever, olhando com atenção aqui, a sua estimativa de horário nos dois relógios. Eu dei umas sugestões aí, mas pode ser que você ache que é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Como tarefa de casa, vocês vão fazer a ficha das páginas 59 e 60. Eu vou mostrar aqui. Aqui a ficha da página 59, que fala sobre convite de aniversário, tá? E na página 60, vocês têm mais alguns exercícios sobre relógios, tá bom? Resolvam a tarefa e a gente conversa sobre isso na próxima aula.